Estamos de volta com o segundo bloco do programa Igreja Hoje, numa conversa gostosa, descontraída sobre a campanha da Fraternidade 2023. Quer dizer, para falar do tema da campanha da Fraternidade 2023 nunca é descontraído, né? Porque até a capa é uma capa assim com poucas cores, Conflito. que nos remete a uma situação preocupante, alarmante. O Girley havia parado no 8º objetivo específico, e comentando sobre o 8º objetivo específico, Girley, tem uma coisa que você disse que eu ainda queria retomar antes de você falar do 9. Você chegou a dizer, ao comentar o 8º objetivo específico da campanha da Fraternidade, que aquele governante, seja da esfera municipal, da esfera estadual ou da esfera federal, que vê na sua missão de gestão uma responsabilidade com a fome, com os mais pobres, ele cumpre ali uma missão humanitária, imprescindível e, diríamos, cristã, né? Diríamos assim. E eu estava pensando acerca disso, né? Cada vez mais, creio que aqueles gestores, sejam municipais, estaduais ou federal, que não têm ainda sensibilidade para pensar políticas públicas para os moradores em situação de rua, tem de fazê-lo, né? Eu fui outro dia na praça lá da estação e vendo lá, a gente passa, tem um olhar, primeiro um olhar que ele desconcerta a gente, ver as pessoas como estão, e depois a gente começa a pensar assim, olha, aqui necessitaria de uma política pública que abrangesse isso, que abrangesse aquilo, não é verdade? Eu acho que humanizar a cidade, humanizar a sociedade é cada vez mais pensar por aí. A minha esposa um dia estava compartilhando comigo que viu, num dos programas de TV, viu um vídeo de uma pessoa que passou em situação de rua durante muito tempo na Europa. E essa pessoa contando dos diversos países que ela passou em situação de rua, morando 2, 3 anos, e chegou a comentar que a Suíça foi um dos países que ela recebeu o melhor atendimento. Diz que o atendimento era um atendimento integral, um atendimento de saúde, um atendimento humanitário, e foi relatando as diversas experiências que, ao falarmos da fome, da pobreza, a gente tem necessariamente também de pensar as nossas políticas públicas municipais para atender essas pessoas que estão em situação de rua, né? Exatamente, Rivelino. Você tocou numa situação assim, muito... que nos chama bastante a nossa atenção, principalmente como cristão. E tem uma frase que ela me choca muito, e eu passei a observar, a pesquisar, aonde essa frase ela fala: olha como um país trata os seus detentos, e você verá qual o nível de sociedade que ele tem. Né? Se você pegar nesses países, igual você citou o exemplo aí, onde esse morador de rua falou que ele foi mais bem assistido, olha o nível dos presídios, por exemplo, da Suíça. Porque lá o detento, ele é trabalhado para ele voltar à sociedade livre daquilo que o levou para a prisão. Então, isso tudo vem de uma filosofia que coloca o ser humano no centro. Se nós temos hoje moradores de rua que são tratados da forma como a gente percebe, ainda está faltando muito para que nós possamos nos desenvolver enquanto sociedade. Se a terceira campanha da fraternidade que nós tratamos da fome, é sinal que nós não aprendemos com as outras, e o país ainda se debruça neste momento de carência de boa parte da população. Né? Então, precisamos voltar os nossos olhos para o exemplo do Cristo, né? Aprender com a prática do Cristo, nos deixar envolver pela palavra de Cristo, porque às vezes nós estamos frequentando os nossos templos religiosos, mas nós estamos simplesmente aumentando em nós essa verve animal concentradora. E Jesus não teve nada disso. Né? Precisamos estar atentos, porque podemos estar sendo enganados na nossa própria religião com uma mensagem diversa. Porque Jesus ele disse: eu vim para que todos tenham vida
e que a tenham em abundância. Se alguém te der um tapa, vire a outra face. E se quiser levar também a túnica, que leve. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Quer ser feliz? Não é? Quer ser feliz? Então, Estive nu, me vestiste. Estive com fome, me deste de comer. Estive preso, fui te visitar. Não é assim? essa é a prática do Cristo. Agora, se nós buscamos outros modelos, como basilamento da minha fé, podemos estar sendo enganados. E é muito questionável essa nossa visão de enxergar a mensagem cristã. E nesse último objetivo específico, coloca assim: mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham vida. E eu vou falar para você, Rivelino, esse novo Bolsa Família, né? Antes chamado Auxílio Brasil, o nome não interessa. Mas eu acredito que, sendo bem direcionado, ele pode diminuir de sobremaneira essa situação que você colocou no programa passado, sobre os 33 milhões de brasileiros que vivem em situação de extrema necessidade de alimento, né? E às vezes nós que vamos vivendo nas nossas bolhas, achamos que esses números são fantasiosos, né? Tem muita gente que acha que são números inventados. Agora, se você, meu irmão, minha irmã, que duvida desses números, dá uma volta nas periferias da cidade. Vai nos bairros mais periféricos. Visite os centros da cidade. As regiões mais longínquas e distantes do nosso país. E vocês verão que isso não é mera ilação de gente desocupada, que chegou a um número fantasioso, até cabalístico, né? Não, essa realidade está premente em boa parte do nosso povo. E às vezes até em alguns vizinhos. Porque às vezes não tem coragem de falar. Não é? Tem hora que a gente, assim, você tem engasga para poder, né? Esses dias na reportagem falando sobre aquela família lá no norte de Minas, lá para lá de Araçuaí, né? Que a irmã dele morreu de fome há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? E aí o senhorzinho está lá na mesma situação, voltou para a mesma situação. Aí agora teve a ajuda da torcida organizada lá do Corinthians. Eu vi a reportagem. Aquilo mexe com a gente. Como que no tempo de hoje você vê tanta fome, né? E aqui, quando coloca aqui, o Girley, esse mobilizar a sociedade, lógico que os nossos governantes, eles têm que ter esse olhar cristão. Eles têm que ter atitudes cristãs, né? Porque senão realmente o pobre vai continuar mais pobre, aquele que ele é pobre vai para miséria total e rico cada vez mais rico. E uma coisa que nós ficamos sabendo, às vezes você, mas o Riva pode ter mais informação, a Caritas, né, eles estão fazendo agora um projeto que chama a cesta de alimentação para toda Valadares, né? Então, todos estão sendo cadastrados, né? Tipo assim, você faz a campanha lá na sua paróquia, na sua rua, né? Aí você também pode doar cestas lá para cá, você pode procurar diretamente lá o Xavier, né? Ele tem informação mais concreta e as cestas são direcionadas realmente para aquelas famílias que, né, estão precisando, né? Então, assim, às vezes tem lá aquelas que têm mais criança, aquela que tem mais idoso, e as cestas são bem direcionadas. Então, é uma forma também onde nós podemos, né, ajudar. Apesar de que eu falo que um trabalho que é feito com tanto amor, tanto carinho dos vicentinos, né? Que devemos, assim, render um aplauso eloquente ao trabalho dos vicentinos. Isso. Que
faça chuva, faça sol, Estão ali. eles estão ali para acudir, né, aqueles que mais necessitam, né? É uma O obra... espírito de São Vicente e Paulo está Tá marcado. presente. tá E marcado. na neles, né? pandemia, gente, assim, fala assim, os vicentinos, nós unimos as comunidades com os vicentinos, porque estava bem difícil, porque o trabalho deles é que vai em casa, né? Então, aquela coisa do vir, né? O sair e vir. Olha, realmente a gente tem que agradecer Enaltecer. e muito o trabalho dos vicentinos. Exato. Rita, nós vamos a um breve intervalo. O papo está muito gostoso, mas a gente volta já já com o terceiro e último bloco do programa Igreja Hoje.